Olá, eu sou a professora Selma, sou do Departamento de Nutrição e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a alimentação do estudante. Como é que você pode se alimentar para alcançar todo o seu potencial nos estudos? Curiosamente, este é um assunto que exige muito cuidado, porque em paralelo com o excesso de informações que nós encontramos sobre alimentação e nutrição nas redes sociais, ainda existe muita dúvida. E talvez essas informações sejam tão contraditórias que acabam deixando a gente em mais dúvida do que deveríamos. Então, com o objetivo de explicar para vocês como é uma alimentação que favorece os estudos e essa fase que vocês estão passando da vida, eu estou aqui e pretendo esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, nós vamos começar pensando por que você precisa se alimentar. Então, a despeito do que muitas pessoas falam, os seres humanos são animais heterotróficos. Isso significa o quê? Que nós não produzimos o nosso próprio alimento e precisamos obter alimento de fora do nosso organismo. Além disso, nós temos um padrão onívoro de consumo alimentar. Isso significa que os seres humanos precisam comer todos os tipos ou grupos de alimentos. É claro que, por questões religiosas, ideológicas ou de perfil pessoal, algumas pessoas podem optar por padrões alimentares diferentes. Os padrões, por exemplo, vegetarianos e veganos, normalmente expressam não só escolhas alimentares, mas escolhas de vida também. E todos eles são possíveis e aceitáveis, mas exigem cuidado, exigem acompanhamento. Então, se você é uma pessoa que consome todos os tipos ou grupos de alimentos, você pode se beneficiar com as orientações de uma alimentação saudável. Se você é vegetariano ou vegano ou tem alguma outra forma de se alimentar, eu sugiro que, além destas orientações que nós vamos conversar hoje, você também tenha acompanhamento de um nutricionista, para que não falte nada na sua alimentação e que você consiga ter o suficiente para se alimentar e para que seu corpo funcione de forma adequada. Por quê? Porque o nosso corpo inteiro depende de nutrientes e os nutrientes estão nos alimentos. Aqui, quando eu me refiro a alimentos, eu falo de comida de verdade. Então, aquela comida que a nossa avó reconheceria como comida de verdade é o que nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque é isso que nós evoluímos comendo, o nosso corpo está adaptado a aproveitar os alimentos e retirar nutrientes, que são aqueles componentes que nós precisamos para que o corpo funcione. Então, aqui, para que a gente tenha um exemplo, eu procurei e fiz um levantamento sobre as necessidades nutricionais de um estudante do sexo masculino de 23 anos, com 1,65 metros de altura e 62 quilos, praticante de atividade física. Então, como a gente pode ver aqui, isto é o resultado obtido com as recomendações nutricionais mais atuais, tá? Então, nós podemos ver aqui que neste exemplo de estudante que eu estou usando, nós temos uma pessoa que tem uma necessidade diária de 2.789 calorias, aproximadamente 2.800 calorias. Isso é o suficiente para que esta pessoa se mantenha saudável e mantenha o seu peso corporal. E se vocês acompanharem aqui comigo, nesses resultados que nós estamos vendo na tela, nós temos aí uma descrição dos macronutrientes. Macronutrientes são nutrientes que nós precisamos em maior quantidade por dia. Então, temos aí uma descrição de carboidratos de 314 a 453 gramas, e comparando com os outros macronutrientes, proteínas e gorduras, realmente os carboidratos é o grupo que a gente precisa consumir em maior quantidade.
Depois a gente tem aí uma recomendação de fibra, né? Fibra alimentar em torno de 38 gramas. A proteína, ela deve aparecer na dieta desse estudante em torno de 50 gramas. E depois temos a gordura de 62 a 108 gramas. E aí vocês veem também descrito uma relação dos tipos de gorduras que uma pessoa precisa consumir. Então, em termos de gordura saturada e gordura trans, nós temos uma recomendação que não remete a uma quantidade necessária, mas sim a quantidade mínima possível para que essa dieta tenha, ou essa alimentação tenha todos os nutrientes possíveis. E temos sim recomendação de ácidos graxos que são essenciais, do tipo que nós não produzimos, que é o ácido alfa-linolênico, o ácido linoleico, e temos também uma recomendação que se refere ao colesterol. Então, o colesterol não é reconhecido como nutriente, embora seja consumido na dieta. Ele não é reconhecido porque nós produzimos endogenamente colesterol. Então, também é necessário que a gente consuma em uma quantidade mínima possível. E um nutriente que normalmente é muito deixado de lado e a gente precisa lembrar, que é talvez o nutriente mais importante, que é a água. Tá? Então, para um estudante dessa idade, com essas características corporais, seria necessários 3,7 litros de água, por volta de 16 copos de água por dia. E esse é um nutriente que a gente percebe que supera qualquer outra quantidade de macronutriente. Então, é a água e ela é muito necessária. Falaremos da água mais tarde. Aqui nós acompanhamos desse mesmo estudante quais são as necessidades de vitaminas. Então, as vitaminas, elas também estão presentes nos alimentos, principalmente nos alimentos de origem vegetal, e aí eu tô falando de frutas, de legumes, de verduras, mas também tô falando de cereais e dos feijões, tudo isso é vegetal, e com os vegetais nós temos sim uma boa aquisição de vitaminas. Então temos aqui as vitaminas A, D, E e K, que são conhecidas porque normalmente elas se encontram em alimentos que têm uma quantidade maior de gordura. As vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, e temos também a vitamina B12, temos o ácido fólico, e temos o ácido pantotênico, a biotina, os carotenoides. Então, sim, nós precisamos preencher essas vitaminas no nosso dia a dia. Que vocês estão enxergando qual é, na coluna do meio, qual é a quantidade recomendada por dia. Então, se vocês acompanharem comigo nesse exemplo, este nosso jovem necessita de 900 microgramas de vitamina A por dia. E na última coluna, nós temos a quantidade máxima possível que uma pessoa dessa idade e desse sexo pode consumir. Então, no caso da vitamina A, no máximo ele pode consumir 3.000 microgramas por dia. Tá? Então, é importante saber que, embora a gente consiga uma boa quantidade de vitaminas na alimentação, a suplementação de vitaminas pode significar não só não resolver nenhum problema, como um perigo em potencial. Por quê? Porque facilmente a gente atinge esse nível máximo possível ou tolerável de ingestão de uma vitamina. E é tão perigoso ter excesso de vitamina quanto carência de vitamina, ou até, eu diria mais, é mais perigoso ter excesso do que carência. Os problemas de saúde que acontecem normalmente são mais graves com os excessos e podem sim levar facilmente uma pessoa à morte. Então, o que eu quero deixar claro aqui, e isso também serve para os minerais, como a gente pode observar aqui nesta tabela, então minerais e vitaminas precisam ser obtidos pela alimentação. Tendo uma alimentação saudável, seguindo alguns preceitos, a gente vai conseguir preencher, obter todas essas quantidades. Não é necessário suplementar, a não ser que alguma coisa diferente esteja acontecendo no seu organismo.
ou é uma doença, ou é um estado fisiológico, por exemplo, é a gravidez, é a lactação. Esses estados fisiológicos realmente aumentam as necessidades nutricionais, então, eventualmente, nós podemos precisar de uma suplementação. Tirando essas situações, nós não precisamos suplementar esses nutrientes. E quando a gente suplementa, nós corremos um risco muito grande de superar a quantidade que o organismo consegue lidar bem com esse nutriente e fazer a excreção sem que ele seja um perigo, tá? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o nutriente cálcio. O cálcio é necessário para uma pessoa dessa idade, desse sexo, em torno de 1.000 miligramas por dia. E a quantidade máxima aceita pelo nosso organismo são 2.500 miligramas por dia. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado. Mas fique tranquilo, se você não sabe qual é a quantidade que você deve comer e nem por que ou onde esse nutriente está, fique tranquilo. Você pode contar com a ajuda de um nutricionista para esclarecer essa dúvida e verificar se você está consumindo a quantidade que precisa ou não e quais podem ser as estratégias para que você atinja a quantidade que precisa consumir. Depois de esclarecida essa parte importante do nosso raciocínio sobre alimentação, a pergunta seguinte é: do que você precisa para se alimentar? Então, em primeiro lugar, você precisa de alimentos que contêm nutrientes. Mas que nutrientes? Os nutrientes que a gente precisa, em qualidade e quantidades compatíveis com o que você pode assimilar. E aqui também precisamos pensar nisso. Os seres humanos normalmente consomem alimentos. Desde o século passado, a gente tem aí uma exposição maior a produtos alimentícios processados. Então, o que é isso? Eu pego um produto in natura, por exemplo, milho verde, e aí eu processo ele numa indústria, eu cozinho, depois eu lavo, depois eu prenso, depois eu transformo num chip, E aí eu faço um cereal matinal à base de milho verde. Muito bem, tinha um alimento in natura lá no início dessa história toda, mas no final das contas, quando você compra o seu cereal matinal à base de milho verde, tem muito pouco do milho original ali e tem muito de outros componentes, como os aditivos químicos que são usados na indústria alimentícia para manter, primeiro para chegar nessa situação, nessa forma que o alimento tem no final, e tem também a adição de outros componentes que a gente pode classificar como sendo perigosos, como é o caso do açúcar. Então, o milho verde original não tinha açúcar, mas o cereal matinal, a base de milho verde, tem. Então, não é a mesma coisa. E é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. É uma primeira premissa. Nós precisamos de alimentos, de comida de verdade, porque é na comida de verdade que tem nutrientes. E esses nutrientes aparecem em quantidade e qualidade que nós conseguimos absorver. E aí a gente pode se perguntar uma outra questão. Eu já vi no supermercado pacotes de bolacha recheada que tem no rótulo escrito que tem bastante vitamina, tem adição de vitamina, tem adição de algum mineral. E isso parece bom, Só que não. Por que não é bom? Porque a quantidade que foi usada para enriquecer esse alimento, ela pode superar em muito a nossa quantidade que pode ser assimilada pelo organismo. Então, das duas, uma. Ou você está gastando mais dinheiro comprando esse produto alimentício e não vai aproveitar nada dessa vitamina, ou você vai se expor ao risco de consumir e ter uma quantidade maior dessas vitaminas que foram suplementadas ou que foram adicionadas nesse alimento. Então, não é negócio para ninguém, isso não é bondade da indústria, mas sim uma estratégia de marketing muito boa, tá?
Muito bem. Do que você precisa também? De nutrientes em quantidade e qualidade para manter as suas funções biológicas no melhor funcionamento possível. E aqui a gente também precisa fazer uma reflexão a respeito de o que é um corpo funcionando, né? Muitas pessoas alegam que fazem alimentações péssimas, né, dietas horríveis, mas elas continuam vivas, bem, funcionando, e aparentemente elas fazem tudo que qualquer pessoa normal faz, né? E aí a gente vai precisar questionar. Nem tudo que acontece no organismo a gente consegue perceber. Então, há disfunções bioquímicas que ocorrem em silêncio, você não percebe que há uma disfunção vigente até que ela produza um problema de saúde grave e muitas vezes irreversível, tá? Em outros momentos, a gente percebe que a normalidade é muito aparente. Então, se você analisar bem, você percebe que o humor dessa pessoa não é o mesmo, o padrão de sono não é bom, o rendimento nos estudos é precário, então há uma dificuldade de concentração, de memória. Então, isso tudo é sinal que o corpo não está funcionando de forma correta. Tá? Então, a alegação de que, mesmo fazendo uma alimentação bem pobre em vegetais, com muitos elementos que a gente sabe hoje que são prejudiciais, como açúcar, álcool, e assim por diante, mesmo assim é possível ser uma pessoa saudável? A resposta é não. O que acontece é que a gente pode não estar enxergando os problemas, mas não enxergar um problema não significa que ele não exista. Tá? E também precisamos pensar que nós precisamos dar atenção às nossas necessidades como ser humano. E se alimentar é uma necessidade básica. Não é só uma questão corporal, é também uma questão social. Quando você se alimenta, você está com a sua família, está com seus amigos, está com as pessoas que moram junto com você na mesma casa, na mesma república, e isso é importante. São momentos de interação social em que trocas são feitas, e isso é uma necessidade do ser humano. Quando você precisa se alimentar? Em base diária. Todos nós temos necessidade de comer todos os dias. Por quê? Porque muitos nutrientes nós não conseguimos armazenar. Não existe recurso orgânico para armazenar uma quantidade que seja suficiente para 2, 3, 4 dias, por exemplo. Então, por conta disso, nós precisamos comer diariamente. Se alguém aí pensou em jejum intermitente, vou contar um segredo. Todos nós fazemos jejum, não é? Quando a gente dorme 8 horas por noite, nós estamos em jejum, a não ser aqueles seres que resolvem fazer um assalto à geladeira no meio da noite, nós estamos em jejum. Então, sim, nós consumimos alimentos no período da vigília, quando estamos acordados, e durante a noite a gente faz jejum, isso é natural do ser humano. De preferência, a gente deve comer de 3 em 3 horas. Isso significa, usando o período de vigília, que a gente deve comer de 5 a 6 vezes por dia. Agora, para quem já pensou e se assustou, se eu comer todas essas vezes, eu vou ganhar peso? Calma, você está usando um padrão que talvez reflita quando você consome 2 ou 3 refeições por dia só, e essas refeições são grandes para suprir aquilo que faltou de outras refeições. Então, quando a gente fala coma de 3 em 3 horas, 5 a 6 vezes por dia, nós estamos falando de refeições pequenas e com uma qualidade nutricional muito boa. Isso significa que você está se alimentando da melhor maneira possível e que o seu corpo tem capacidade de adquirir e de processar todos os nutrientes que esses alimentos têm. E agora vamos falar especificamente sobre cada refeição. Aqui eu tenho para vocês o que seria ideal que a gente consumisse no café da manhã.
Café da manhã é um termo que nós usamos aqui no Brasil. Na nutrição nós até preferimos usar o termo desjejum, porque realmente ele significa que você deixou o jejum para trás durante o seu sono e agora você vai consumir uma primeira refeição, por isso desjejum, tá? O desjejum deve ser a nossa melhor refeição do dia. E uma coisa que me deixa muito triste é saber que muitos estudantes no Brasil inteiro, principalmente os universitários, mas não só, deixam de consumir o desjejum. Simplesmente pulam essa refeição por uma série de problemas, porque não tem fome durante a manhã, porque não tem tempo para fazer essa refeição normalmente. Então existem muitas razões atribuídas a isso, mas o prejuízo é visível, tá? Não tomar o desjejum provoca fome intensa, não necessariamente seu estômago vai roncar, em algumas pessoas isso acontece, em outras não. Queda na concentração e no desempenho cognitivo geral. Quando eu falo desempenho cognitivo, eu estou falando das funções cerebrais que te levam a aprender. Então, logo cedo, o seu cérebro, sem nutrientes, vai encarar uma aula às 7h10 da manhã. Você acha que tem condição de aprender assim? A resposta é não. Então, é muito comum que a gente veja alunos em sala de aula com desempenho cognitivo muito baixo. E não é porque essa pessoa quer ser, ou porque ela seja assim, é porque ela não tem condições orgânicas de fazer diferente disso. Além disso, a gente percebe irritação, aumento do estresse e da ansiedade. Se você saiu de casa para assistir sua aula ou para fazer uma atividade acadêmica e não se alimentou, não fez o desjejum, você vai cair numa das duas coisas que a gente vai ver agora. Ou você vai procurar algo fora de casa para comer, e isso necessariamente vai ser, na maioria das vezes, um produto alimentar processado com um valor nutricional muito baixo, Você vai comer uma barrinha de cereal, um chocolate ou alguma coisa que esteja pronta para vender em um lugar que você tiver acesso. Ou você vai ter mais fome na refeição seguinte, você deixou de fazer o café da manhã, não comeu nada durante a manhã. Quando chegar a hora do almoço, você vai ter muito mais necessidade de comer. Então, muito provavelmente, o prato vai ser enorme, E a chance de ultrapassar as necessidades nutricionais também vai ser muito grande. Ou de você acabar dando para o seu organismo uma quantidade de nutrientes de uma vez só que ele não tem capacidade de absorver. Então, essas duas situações são muito sérias e podem acontecer com qualquer um de vocês que deixe o seu desjejum de lado. Então, aconselho a organizar melhor os seus horários, veja qual é o seu padrão de sono, que horas você acorda, procure pensar como você pode ter alimentos em casa para fazer um café da manhã e consumir esse café da manhã, o quanto tempo você pode dispor para isso, ou ao menos, pense em levar algum alimento que você tenha confiança para comer com você, ou ainda procure um lugar, um comércio que possa te fornecer alimentos de boa quantidade. Então, há jeitos de fazer? Claro que há. O que a gente não pode deixar de fazer é tomar o café da manhã. Então, isso precisa ficar muito claro. Quais são os bons alimentos para o desjejum? Frutas e hortaliças, que são verduras e legumes sempre frescos, in natura. Normalmente as pessoas usam bastante fruta no café da manhã e não há nenhum problema nisso, mas a gente só precisa lembrar que consumir uma fruta inteira, de preferência com a casca, quando ela pode ser consumida, é diferente de tomar suco de fruta. A preferência pela fruta inteira, fresca, no suco de fruta a gente tem uma concentração maior, e alguns componentes que foram retirados da fruta. Então, vamos fazer uma comparação de novo. Pensa numa laranja. Você pode comer a laranja tirando aquela casca externa mais grossa, Você pode comer toda a parte interna, inclusive uma boa parte daquela
pelezinha branca. Então você comeu uma fruta inteira. Se você for tomar o suco da laranja, você vai ter pelo menos 3 laranjas espremidas para conseguir um copo de suco de fruta, e toda essa parte, não só a casca mais grossa, mas toda essa parte branquinha, essa pele branquinha também foi embora. Aí você se livrou dela. Então, veja que há uma diferença de concentração de alguns produtos e de eliminação de outros produtos na fruta. Isso acontece, é uma comparação que você pode fazer entre qualquer fruta e o seu suco correspondente. Sem dizer, claro, de algumas frutas que a gente vai precisar adicionar açúcar, porque elas não ficam boas quando você faz um suco e não adiciona açúcar, tá? Você também deve consumir fontes de carboidratos saudáveis, então pão integral, aveia, cereais integrais como milho, arroz, trigo e cevada, nas suas formas mais íntegras, né, sem ser cereal matinal cheio de açúcar. Tá? Então dá para consumir esse tipo de produto? Dá. É bom para sua saúde? É. Eu também queria fazer uma ressalva aqui a respeito de alimentos fonte de carboidrato. Eles são importantes para o organismo como um todo, mas algumas partes do nosso corpo são mais sensíveis à falta de carboidrato, né? No caso é a glicose. O cérebro é um bom exemplo disso. O cérebro utiliza 500 calorias por dia, tô falando do cérebro de um adulto, tá? Vocês são jovens adultos. Pelo menos 500 calorias por dia para se manter ativo, e essas calorias são provenientes exclusivamente de glicose. Cérebro não usa proteína, cérebro não usa gordura. Então, se faltar carboidrato na sua alimentação, muito provavelmente o seu cérebro vai tomar algumas atitudes que não são boas. Por exemplo, ele vai manter algumas funções vitais para sua sobrevivência, e eu reconheço como, por exemplo, manutenção de temperatura corporal, batimento cardíaco. Eu acho bacana para a gente continuar vivo, né? E o seu cérebro também acha. Então, ele vai manter essas funções e vai deixar de lado funções mais elaboradas, corticais, como, por exemplo, memória, aprendizado. Vocês estão entendendo por que há uma preocupação em ter todos os grupos alimentares? Muito bem, então inclua uma fonte de carboidrato no seu de jejum e você vai sentir a diferença. E pode sim também ter uma fonte de proteína. Então, para aqueles que comem todos os grupos alimentares, leite ou laticínio desnatado, e aí é uma forma importante de obter vários nutrientes, inclusive cálcio, que é necessário. Ovo, e se você não consome produtos de origem animal, você pode optar por tofu, queijos vegetais, pasta de grão de bico, o extrato vegetal de amêndoa ou de outras oleaginosas. Você também pode optar por esse tipo de produto, que também vai obter um bom acesso a nutrientes. O lanche da manhã é uma refeição que a gente faz em geral no intervalo das aulas, né? Então, vocês sempre têm uns 20 minutos que são, sim, dados por todos os professores. Se os professores não estiverem dando esse intervalo, eu recomendo que vocês conversem sobre, né? Porque todos precisamos de um suprimento, né, no meio da manhã. E esse suprimento, ele vai sim ser alguma coisa que a gente possa consumir rapidamente. Mas isso significa que precisa ser fast food? Não, muito pelo contrário. Vamos repensar o conceito de fast food. Uma fruta fresca, por exemplo, é fast food. Quer coisa mais rápida que isso? Que você pegou dentro da sua bolsa, já estava até picadinha? É rápido, não dá trabalho nenhum, tá pronto para comer. Você pode optar por frutas secas? Pode, damasco, figo, tâmara, uva passa, banana passa também. Só se lembre que, em geral, o conteúdo calórico das frutas secas é maior. Então, não exagera, não vai comer a mesma quantidade numa fruta fresca. Você pode optar por castanhas e nozes, então tem castanha do Brasil, nozes, castanha de caju, amêndoa, amendoim, macadâmia, pistache, ou pode ser mesmo um conjunto dessas coisas.
Pode também usar semente de abóbora, a quinoa é uma semente, semente de girassol, chia, linhaça, gergelim, tudo isso é semente que também é rica, não só em gorduras, como em vitaminas e minerais. E pode sim incluir, em quantidade pequena, bolo ou biscoito, desde que seja feito com fruta e farinha de trigo integral, né? Ou qualquer outra farinha que remeta a um cereal integral, por exemplo, uma aveia. Muito bem, e no almoço? No almoço, eu aconselho que vocês comecem com a salada. Muita gente acredita que salada é tudo aquilo que a gente come frio. E esse é um erro muito comum, tá? Não, saladas são legumes e verduras que nós comemos crus. Eles estão frios sim, porque eles estão crus, tá? Então o raciocínio é completamente invertido. Salada não é tudo aquilo que a gente come frio. Uma maionese de legumes, por exemplo, não é uma salada, é uma preparação ou uma receita fria. Pode chamar como você quiser, mas não é salada. Tá? Então, a salada sempre deve vir em primeiro lugar no prato. Por quê? Porque ela nos ajuda a fazer o preenchimento do estômago e, consequentemente, reduz a quantidade que nós comemos dos outros alimentos depois da salada, tá? Então, comece com a salada comendo legumes e verduras cruas. Eu não gosto de muita variedade de legumes e verduras, eu tenho aí um gosto mais restrito, eu gosto de alface e tomate, então como alface e tomate. E aos poucos, tente experimentar outras variedades, um agrião, uma selga, um almeirão, você vai tentando, com certeza vai ter alguma coisa que você gosta e outras coisas que você não gosta, então tenta ampliar isso. Depois você vai incluir os legumes. Aí sim, legumes podem ser crus ou cozidos. Então, beterraba, berinjela, cenoura, tudo isso você pode, vagem, quiabo, você pode comer. Alguns crus, outros são exclusivamente cozidos, mas você vai incluir como legumes. Então, salada e legumes. Daí você pode escolher uma boa fonte de carboidratos, de novo ele, porque a necessidade é grande, né? Então, aqui você pode escolher entre um cereal, o arroz é muito comum, né? Ou mesmo o trigo, como a gente consome no macarrão, ou mesmo um tubérculo amiláceo. Nossa, que nome feio, que é isso? São as batatas, né? Então, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, isso tudo é tubérculo que tem amido, tá? Então, você deve escolher um desses. Inclua sempre uma leguminosa. Preste atenção nisso, não deixe os feijões de lado, muito pelo contrário, tá? Os feijões, eles são necessários para o organismo humano, tem fibras de excelente qualidade, que inclusive são fibras pré-bióticas, elas alimentam e fortalecem o nosso microbioma intestinal. Feijão também tem proteína, tem minerais, tem vitaminas, além de ter compostos bioativos, que a gente chama de fitoquímicos, que são muito importantes, por exemplo, antioxidantes, tá? Então, não deixe o feijão de lado. E aí tem muitas classes que você pode escolher, né? Dentro dos feijões, feijão preto, feijão carioquinha, feijão vermelho, feijão branco. Não gosto de feijão, tá bom, mas tem grão de bico, tem ervilha, tem lentilha, né? Tem tantas variedades possíveis, escolha algumas que você gosta e procure comer. Use carne com moderação, ou até você pode substituir para as pessoas que não consomem alimentos de origem animal por uma leguminosa, né? Hoje até a gente tem, além de restaurantes que tem essa versão vegetariana ou vegana da alimentação, a gente tem preparações já prontas no supermercado à base só de vegetais, como por exemplo o hambúrguer vegetal, né, que é muito gostoso. Então, se você não comeu ainda, experimente, esteja aberto a essa possibilidade. Mas eu como carne, tudo bem, mas pelo menos um dia por semana, você pode abrir mão dos produtos de origem animal e pensar numa alimentação totalmente vegetariana. Isso é bom para você, isso é bom para o planeta, tá? Consuma líquido, sim, só que em pequena quantidade. Tá? Muita gente aboliu de vez o líquido na hora da refeição. Outras pessoas consomem 600 ml de um refrigerante numa única refeição.
Então, gente, vamos lá, sem extremismos, tá? Você pode consumir meio copo, um copo de água durante a refeição? Pode. Isso vai prejudicar a sua digestão? Não vai. E além de tudo, vai te ajudar a engolir o alimento. Tá? Então não há nenhum problema nisso, mas não consuma uma grande quantidade e, de preferência, não consuma líquidos que não são água, né? Então, suco de fruta com açúcar, refrigerante com açúcar ou mesmo a bebida alcoólica, tá? Não junto com a refeição, de preferência nunca, né? E lembrar ainda que sobremesa, quando é necessário, é uma fruta fresca. Então, não é possível que a gente consuma todos os dias alguma receita que tenha açúcar envolvido. Então, é brigadeiro, é goiabada, é a paçoquinha. E como é que fica o nosso consumo de açúcar? Muito grande, não é? Então, sempre que você puder e quiser fazer uma sobremesa, use a fruta fresca, tá? O lanche da tarde, ele vai ser muito parecido com aquele lanche da manhã. Lembra que eu falei do intervalo? Então, também tem intervalo nas aulas da tarde. E o intervalo serve para você conversar com seus amigos, mas principalmente para tomar água e para comer alguma coisa saudável. Então, pense em frutas frescas ou suco natural de frutas. Pode também ter pão, bolo ou biscoito integral e ainda pode, se você quiser, achar conveniente, puder, um leite ou um laticínio desnatado ou um extrato vegetal, que as pessoas chamam popularmente de leite de soja, por exemplo, mas a gente não pode chamar de leite, tá? O nome certo é extrato. Ou mesmo receitas à base de leguminosas. Então, uma pasta de grão de bico, por exemplo, pode aparecer no seu lanche da tarde. Se você fizer um sanduíche com um recheio bem bacana, um sanduíche com pão integral, um recheio bem bacana, e acompanhar com uma fruta fresca, esse é um excelente lanche da tarde. E você nem precisa comprar, você pode levar de casa, tá? E para o jantar, você também vai pensar de uma forma muito parecida com o almoço, tendo salada, né? Lembra aqueles vegetais crus? Então, eles aparecem aqui de novo. Por que a gente não pode comer salada no jantar? Se alguém me mostrar onde que está escrito esse dogma, a gente pode discutir, mas a princípio não existe isso. Você pode comer salada no jantar. Você pode até colocar a salada, por exemplo, dentro de um pão e fazer um sanduíche. Você pode comer salada com pizza. Por que a gente precisa ficar tão restrito a padrões de alimentação que não nos levam a nada? Então, pense como o almoço, com salada, com legume, com uma boa fonte de carboidrato. Pode ter feijão? Pode ter feijão, né? Para aquelas pessoas que não têm sensibilidade, pode ter feijão, uma carne ou um substituto da carne. Para melhorar a digestão, o que eu recomendo para vocês? Não comam em grande quantidade e principalmente antes de se deitar, imediatamente antes de se deitar. Lembre-se que a sua última refeição ela deve ser pelo menos 2 horas antes de se deitar. Por quê? Porque o seu estômago tem que ter o tempo suficiente para começar o processamento desse alimento, né, e não te deixar com o estômago tão dilatado. Porque se você deitar dessa forma, o que vai acontecer? Sua digestão vai ficar prejudicada e provavelmente você terá refluxo, tá? E isso atrapalha muito o sono. Se você não dormir direito, no dia seguinte, seu desempenho nos estudos vai ser menor. Por quê? Porque a gente depende do sono para fazer higiene de tudo aquilo que aconteceu no nosso cérebro no dia que passou. A gente depende do sono para produzir neurotransmissor. Então, se você não tiver um padrão de sono bom, como é que você vai estudar no dia seguinte? Mal, não é? A resposta é mal. Então, evita comer em grande quantidade, evita comer e se deitar logo em seguida. Evite comer alimentos e receitas muito gordurosas, né? Então, já imaginou se você comer uma feijoada no jantar? Como é que vai ser o sono? Ruim, né? Já sabemos de antemão essa resposta. Nem precisa testar. E se tiver sensibilidade, você pode evitar feijão na refeição da noite, deixar restrito ao almoço, mas só se você tiver sensibilidade,
Se você já come feijão e isso não te atrapalha em nada, mantenha o consumo de feijão. Ele é muito saudável e com certeza vai te beneficiar. Se você não come ainda e não sabe se é sensível ou não, faça o teste. Consuma uma pequena quantidade e aí a gente vai ver se você é sensível ou não, ou se você pode manter esse hábito ou não, tá? E lembrem-se de romper padrões. Então, por que será que a gente não pode fazer um macarrão com feijão? Há algum problema nisso? Não, nenhum. Inclusive tem uma receita italiana muito boa, chama pasta e fagioli, que é um macarrão feito com molho de feijão, maravilhoso. Então esteja aberto a possibilidades diferentes, por quê? Porque a comida é um território muito criativo, né? Você pode expressar muita coisa pela comida que você come e até pela comida que você faz. Então não fique restrito a padrões, mas não pode comer isso, não pode misturar isso com aquilo, não, por que não pode? Pode sim, desde que você tenha vontade, desde que você tenha acesso, não há nenhum problema, tá? E claro, desde que seja comida de verdade. A ceia é uma refeição opcional. Então, seria uma refeição que a gente faz, sim, essa é muito próxima à hora de deitar, a última refeição do dia. Por conta disso, precisa ser uma refeição muito leve, se for feita. Tá? É preciso comer? Não, não é preciso. Mas se você sentir necessidade, o que é que eu recomendo? Um chá de ervas frescas ou secas. Esse chá pode ser enriquecido, por exemplo, com fruta, pedacinhos de fruta ou com suco de fruta. Né? Leite ou um laticínio, um queijo, um iogurte desnatado. Você pode também consumir biscoito doce ou salgado, ou mesmo bolo de fruta, só que sempre em quantidade muito pequena, né? Nesse caso, realmente não pode exagerar e evitar o açúcar. Por quê? Porque o açúcar, ele é um elemento que piora o padrão de sono, enquanto que os laticínios e o leite propriamente dito melhoram o nosso padrão de sono. Como? Diminuindo o tempo em que a gente leva, né, desde o momento que deita na cama até o momento que está dormindo, nós chamamos isso de latência do sono. O leite, ele realmente diminui esse tempo de latência e aumenta o tempo em que a gente passa durante o sono em fase REM. Essa fase REM é uma fase muito boa, muito saudável para o cérebro, porque significa que nós estamos realmente fazendo a higiene mental e também produzindo mais neurotransmissor, tá? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar o nosso padrão de sono é bom e, como vocês viram, a gente pode ajudar com a nossa alimentação. E aqui, então, para a gente encerrar, vem orientações que são gerais, tá? Então, o que a gente deve preferir na alimentação? Preferir sempre alimentos frescos e in natura. Então, isso é água pura, sempre e de preferência, frutas, verduras e legumes, os cereais, o arroz, o milho, tudo integral e em grão, de preferência, né? As farinhas são possíveis? São, mas a gente pode usar o grão. No grão tem tudo que a gente precisa. Tem a casca, tem o interior, tem tudo, né? Feijão também em grão. Carnes e ovos frescos e os óleos a gente vai sempre procurar aqueles que ficam líquidos em temperatura ambiente e esses são os óleos vegetais, tá? Então, basicamente, todos os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, de milho, de oliva, todos eles ficam líquidos em temperatura ambiente. E esse padrão é muito saudável para o ser humano, tá? Então, óleo, desde que fique líquido em temperatura ambiente, né? Tomem cuidado com isso. A preferência é pelos óleos dessa maneira. Por quê? Porque eles têm uma proporção maior de ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados, que são mais saudáveis do que as gorduras que ficam sólidas em temperatura ambiente, que são compostas por ácidos graxos saturados. Aí a gente tem um problema sério, tá? Quando a gente precisar, é claro que a gente pode abrir mão do alimento fresco, que estava in natura, por algumas formas que são um pouco mais
fáceis, tá? A gente chama de alimentos minimamente processados. Então, o que é isso? É o leite pasteurizado, embalado num saco plástico ou em embalagem Tetra Pak e resfriado. Tá? Então, é possível, esse leite ele foi processado, tem coisas ali que fazem mal? De jeito nenhum, ele foi pasteurizado. Tá? No máximo, leite pasteurizado numa embalagem Tetra Pak, que as pessoas chamam de caixinha normalmente, ele tem citrato de sódio, que é um estabilizante. Por quê? Porque o leite normal, leite de vaca, ele separa. Se você deixar ele quietinho ali parado, ele tende a separar. Ele tem uma fase mais gordurosa, então ele separa do líquido. Então, por conta disso, né, por conta dessa separação natural, que a gente pode usar um estabilizante, que é o citrato de sódio. Tem algum prejuízo a gente consumir citrato de sódio? Não, nenhum, tá? Você pode, por exemplo, comprar carnes frescas, resfriadas ou congeladas, para que você possa usar várias vezes na sua casa, de acordo com o seu consumo e como você tem a opção de fazer ovos numa embalagem própria, cereais e feijões já embalados em sacos plásticos. E se você procurar bem no mercado, você vai achar até versões de feijões já cozidos, que você também pode usar, se for o caso, e se você ainda está desenvolvendo suas habilidades culinárias. Na minha opinião, todo mundo deveria ter pelo menos alguma habilidade culinária, não precisa ser chefe de cozinha, mas pelo menos fazer alguma coisinha na cozinha seria interessante. Por quê? Porque você consegue ter acesso a alimentos melhores assim. Isso realmente faz diferença na sua vida. Mas se você ainda está desenvolvendo suas habilidades nesse sentido, você pode procurar, por exemplo, feijão cozido já para comprar. Começa por aí e depois você evolui para cozinhar o seu próprio feijão, né? E frutas, verduras e legumes já limpos, picados e resfriados. Tem assim no supermercado? Tem. Tem assim no supermercado também. Você pode optar por versões assim. O que a gente vai usar só quando for estritamente necessário? Sal, né? Por quê? Porque ninguém vai comer uma comida sem sal, não é necessário comer sem sal, mas a gente precisa cuidar da quantidade. Daquela quantidade de sal que a gente vê, porque colocou na comida, e da quantidade de sal que a gente não vê, porque já está no produto alimentício. Então, cuidado com isso. Quando você consome coisas que já foram feitas pela indústria, e a gente chama de produto alimentício, você não está vendo o sal, mas ele está ali. Né? Então, isso a gente só usa quando é necessário. E muito cuidado com o sal gourmet. Hoje tem sal rosa do Himalaia, sal azul do Havaí e sal negro da Pérsia, e cuidado, tá? Por que eu tô falando isso? Porque todos esses tipos de sal continuam tendo sódio em quantidade muito parecida com o sal que a gente consome, só que eles têm um diferencial, aliás, vários diferenciais que assustam, né? Primeiro é o preço, né? No mínimo, você pode ter uma hipertensão por excesso de consumo de sódio, ainda por cima cara, né? Porque você usou um sal gourmet e ele não te protegeu dessa doença. E também tem uma questão que é a iodação. No Brasil, o sal precisa receber um acréscimo de iodo. E essa foi uma forma muito bacana da gente tentar combater uma doença de deficiência de iodo, que antigamente era conhecida como bócio. Então, o sal para consumo humano aqui no Brasil é iodado, mas o sal que veio de outro país, ou mesmo o sal que é usado para consumo animal e não humano, não é iodado. Então, esse sal não é para ser humano, não precisa usar. E o meu conselho é: não use, tá? Além do sal, o açúcar também. Evita usar o açúcar, principalmente aquele que você não vê. Então, se você opta por usar açúcar, use em pequena quantidade, mas você coloca na sua comida o açúcar que você vê. Se você compra um produto alimentício já pronto, por exemplo, um chocolate, uma barra de cereal, você não está vendo da mesma forma que o sal, mas o açúcar está ali dentro daquele alimento. E se você não quer usar açúcar de jeito nenhum, pode usar adoçante, mas se lembre que
nem todos os tipos de adoçantes são iguais, né? A gente tem características diferentes de adoçante e o adoçante não te dá a carta branca para você extrapolar na quantidade. Muito pelo contrário, adoçante também tem quantidade diária permitida. Então, não pode usar uma grande quantidade, a quantidade varia de adoçante para adoçante, e também já sabemos que os adoçantes, eles são muito prejudiciais para a microbiota bacteriana que a gente tem no intestino. Então, quanto mais adoçante você usar, muito provavelmente pior vai ser a sua flora intestinal. E a gente depende da flora intestinal também para funcionar adequadamente. Além disso, a gente também vai usar só o estritamente necessário de óleos e gorduras. Então, procure sempre preferir no restaurante ou no que você vai fazer em casa aquelas receitas que usam menos óleo. Fazer um grelhado a fazer um frito é muito diferente, né, gente? Pensa na fritura por imersão. Você enche a panela de óleo e o seu alimento fica ali nadando naquele óleo. Ele vai absorver uma boa quantidade? Vai, tá? Mesmo que você ache que a fritura no final ficou bem sequinha, mas se você pesar esse alimento antes de fritar e depois de fritar, você vai ver que há uma diferença, há um peso a mais. Esse peso a mais veio do óleo, tá? Então, usa só o necessário. Precisa tirar da alimentação? Não. Pode continuar usando óleo, mas não uma quantidade grande. E as especiarias, né? O que são especiarias? Ervas frescas ou secas, sementes e raízes, aquelas que têm um sabor bem pronunciado, tá? Normalmente a gente usa como tempero, então salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho, né? Isso aí a gente usa como tempero, uma erva fresca. Posso usar ervas secas, como orégano, por exemplo, numa pizza, hein? Posso usar sementes, como é o caso da noz moscada, posso usar uma raiz como o gengibre, tudo isso é bom como tempero da nossa comida, mas o efeito medicinal não necessariamente vai acontecer na sua refeição ou na sua vida como um todo, tá? O efeito medicinal, na verdade, é questionável. Você pode não ir a efeito nenhum, né? E você pode começar com essa questão de não ter efeito medicinal nenhum, até ter efeitos prejudiciais, porque a quantidade foi excessiva. Então, muito cuidado com especiarias. Use realmente como tempero da comida. Não espere que a especiaria vai curar alguma doença ou vai evitar que você tenha alguma doença, tá? Eu sei que isso é muito falado nas redes sociais, mas é um cuidado que a gente tem que ter. Especiaria na alimentação não está em quantidade nem em qualidade suficiente para provocar efeito medicinal. Evite a qualquer custo óleos e gorduras que fiquem sólidos em temperatura ambiente. Então, como eu disse, a maioria das gorduras vegetais tem um padrão que a gente pode classificar como óleo, porque fica líquido em temperatura ambiente. Mas há exceções. A gordura de coco, por exemplo, é uma gordura, por quê? Porque se você deixa em temperatura ambiente, ela solidifica. A banha de porco, a gordura vegetal hidrogenada, então tudo que fica sólido em temperatura ambiente é um risco para o ser humano. Esse tipo de gordura, ela está diretamente ligada, além do ganho de peso, a risco cardiovascular elevado. Então, tem várias doenças que afetam o nosso coração, nossos vasos sanguíneos, e essas doenças também estão ligadas ao consumo desse tipo de gordura, além de outros fatores, como o sedentarismo, o estresse, né? Mas, em geral, a gente tem aí conjuntos de fatores e precisa prestar atenção no tipo de gordura que consome. As carnes processadas, e aqui eu tô falando especificamente de embutidos, então, presunto, salame, linguiça, tudo isso, mortadela, tudo isso é embutido. Você até tinha uma carne ali originalmente, né? É um dos componentes, mas tem também bastante gordura, tem muitos aditivos químicos e tem o processo de defumação,
tá? Então, tudo isso é muito prejudicial para o ser humano e sim, já temos dados que ligam diretamente o consumo de carne processada à mortalidade. Quanto mais carnes processadas nós comemos, maior a chance de morrer, né? Falando claramente. Então, é uma coisa que a gente realmente deve evitar. Frutas em calda. Por quê? Porque a fruta fresca, ela tem componentes que são nutrientes que são normais, né? Carboidrato, pode ter um pouco de fibra, água, até um pouco de lipídio, porque não, né? Gordura. A fruta fresca tem componentes que a gente consegue lidar muito bem, obrigado. A fruta em calda tem todos esses componentes de forma concentrada e mais uma boa dose de açúcar. Então, não é a mesma coisa que comer a fruta fresca e a gente pode fazer um bom serviço pela saúde deixando isso de lado. Os legumes em conserva seguem o mesmo raciocínio, mas aí a adição é de sal. Tá? Então, sim, há diferença de você consumir o milho que veio da espiga ou o milho que veio da lata. É muito diferente, por quê? Porque no milho que veio da lata, existe sal adicionado ali, você não viu. Os temperos industrializados, aqueles temperos que a gente já compra prontos para usar, né, que vem em sachê ou que vem num copinho, que tem sal e ervas, esses temperos, ou mesmo aqueles que vêm em cubinho também, tá? Esses temperos todos têm uma quantidade inimaginável de sódio e essa quantidade supera, tá? Para algumas marcas, eu já fiz esses cálculos, algumas marcas de tempero em cubo tem num cubo só a quantidade de sódio que a gente pode consumir num dia inteiro, só um cubo. E eu vejo, é uma coisa muito comum a gente ver, se vocês quiserem procurar no YouTube, também é fácil de ver. Pessoa que usa tempero pronto na salada, no arroz, no feijão, na carne, só não usa na sobremesa porque não combina, né? Então, cuidado com isso. Tempero pronto sempre significa sal e sódio, né? Consequentemente, aí a gente tem risco para a saúde. Bebidas e alimentos adoçados, inclusive as bebidas alcoólicas e comida instantânea pronta para o consumo. Por quê? Porque o nível de processamento que essa comida passou, coitada, foi muito grande. Não use dietas da moda, né? Então, quando eu tô falando de dieta da moda, talvez eu nem tenha agora condições de estar totalmente atualizada, porque todo dia tem uma dieta diferente, não é? Mas a dieta da Lua, a dieta da USP, a dieta de Harvard, porque existe uma onda assim, né, de colocar nome de universidades, enfim. Tem muitas dietas sem glúten, sem lactose, tem vários tipos de dieta. A dieta low carb, no carb, paleolítica, cetogênica, vocês podem escolher qual for. Nenhuma tem resultado comprovado, tá? Cientificamente falando, com estudos criteriosos, com comparação com um grupo controle, não temos evidência de efeito dessas dietas. Tá? Então, não faça. Na dúvida, não faça. Você não merece passar por isso. Também não use automedicação. Da mesma forma que a gente não deve tomar um remédio sem que um médico tenha feito a prescrição, a gente também não pode usar um suplemento alimentar sem ter prescrição do médico ou de um nutricionista. Isso também é se automedicar. Então, não use se você não tiver certeza que aquilo é necessário para você. E para ter certeza, você vai precisar de um profissional que te avalie e fale se você precisa ou não. E também não use ou evite o máximo possível bebida alcoólica. Aqui eu deixo um apelo para vocês, tá? A bebida alcoólica, ela é muito calórica, qualquer tipo de bebida, por quê? Porque o próprio álcool tem calorias em excesso e calorias que são provenientes de um produto que nem é um nutriente. Álcool não é nutriente.
Álcool é desidratante, ele vai roubar água do seu organismo para que possa ser excretado pela urina. O álcool prejudica a absorção correta de muitos nutrientes, principalmente as vitaminas do complexo B. Álcool é irritante do trato gastrointestinal, altamente irritante, e ainda é uma substância que induz ao transtorno por uso de substâncias abusivas. Portanto, a gente tem aqui, e esses não são os únicos fatores pelos quais a gente não deve consumir bebida alcoólica, mas a gente tem aqui um apanhado geral muito bom que faz pensar. Então, eu quero que vocês reflitam bastante sobre quanto de álcool estão consumindo, como estão consumindo, por que estão consumindo, e se tiverem dúvidas, procurem um profissional para discutir sobre esse consumo. E sempre consuma bastante água, de preferência verifica se a água é potável e filtrada, tá? Se você conseguir levar a sua própria água de casa, é bom. Não confie em qualquer filtro que você vê por aí, ou qualquer bebedouro que você vê por aí, pode ser que a água não seja filtrada. Pense que não é necessário você tomar água mineral sempre, até porque tem diferentes tipos de água mineral e às vezes a composição da água mineral não é boa para você. Você pode ficar na água potável, né? E é isso que a gente precisa. Lembra que nem tudo que é vendido com o nome de água é água de verdade. Água saborizada com adoçante, água com, por exemplo, que a gente consome muito água tônica, não é água, é refrigerante. Então, isso tudo, qualquer adição de algum componente na água, essa água não é mais água, ela é um refrigerante, mas é vendido com nome de água. Porque tem consumidor que compra, tá? Enquanto a gente for plateia, o show vai continuar. Água com gás pode ser muito desconfortável para quem precisa passar muitas horas sentado, por exemplo, né? Então pode ser desconfortável o gás, porque lembrem-se que o gás que entra no seu trato gastrointestinal, ele vai ter que sair. Ele vai escolher uma via para sair, por cima ou por baixo, mas ele vai ter que sair. Então, talvez seja um desconforto que você possa evitar, não é? E beber outros líquidos no lugar da água. Evite fazer isso. Então, suco, chá, café, água saborizada, refrigerante, isso nunca será a mesma coisa que tomar água. E nós, seres humanos, precisamos de água. Então, dê mais atenção para a água que você toma. Aqui eu tenho uma representação da pirâmide alimentar, e a pirâmide alimentar eu vou deixar um link para que vocês possam observar com mais cuidado. A pirâmide alimentar para os brasileiros realmente coloca a necessidade de consumir pães e cereais, frutas, verduras e legumes, feijão. Na nossa pirâmide alimentar, né, é a única pirâmide do mundo que tem inclusão de feijão, e isso é considerado muito bom mundialmente, além das carnes e do leite, dos laticínios, e consumir com muita moderação açúcares, doces e óleos, tá? E aí vocês vão lembrar dessa nossa conversa. Eu queria fazer as últimas reflexões aqui. É bom para você se alimentar de forma saudável. Você não precisa fazer isso por nenhuma outra pessoa. Faça isso por você, como uma atitude de amor, de respeito por você mesmo. Você pode e deve ter informação de qualidade sobre alimentos e alimentação? Sim. Além de procurar um profissional, procure na internet sites que possam te dar essa informação. Aqui eu estou divulgando uma iniciativa da qual eu participo, que é o Alimentos na Palma da Mão. A gente publica lá matérias muito sérias e entrevistas e podcasts com pessoas que sabem o que estão falando, pessoas daqui do Brasil, pessoas de fora também. Faça atividade física, isso é bom para você, isso é bom para a sua alimentação, isso é bom para o seu estudo. Tenha um padrão de sono regular também, pelo menos na maior parte dos dias da semana, procure ter um padrão de sono regular. Cuide de sua saúde mental, pensa no que você está pensando, em como você está pensando e como você está encarando as coisas que te acontecem, e tenha uma vida social saudável. Isso tudo vai te ajudar a ser mais feliz nesse período de estudos.
Eu espero que vocês tenham gostado e espero reencontrá-los em breve nos corredores da universidade, quando a gente vai poder estar presencialmente juntos. Muito obrigada!